Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Eu não tinha sumido, eu apenas desapareci para você dar um pause e copiar todo o nosso esqueminha. Então, não se ligou na parada? Então volta um pouquinho o vídeo, dá um pause, copia todo o esquema e vamos que vamos. Caríssimos, vamos para a parte 3 do assunto forma dos atos processuais. Agora vejam só, o que eu quero conversar contigo agora? Segundo a doutrina, os atos processuais, eles podem ser classificados de diversos modos, de diversas formas. Eu quero conversar contigo agora sobre a classificação dos atos processuais a respeito do sujeito que pratica o ato. Porque, seguindo o sujeito que pratica o ato, os atos processuais podem ser praticados pelas partes, eu tenho um pronunciamento do juiz, e tenho os atos praticados pelo escrivão ou chefe de secretaria. Os atos das partes estão entre os artigos 200 a 202. Os pronunciamentos do juiz estão entre os artigos 203 a 205. E os atos do escrivão ou chefe de secretaria, eles estão com previsão no Código de Processo Civil entre os artigos 206 e 211. E fechando essas três classificações, você encerra o tema forma dos atos processuais, que está entre os artigos 188 a 211. Beleza até aí? Então vamos lá. Primeiro eu vou estudar contigo a classificação dos atos processuais, eu vou falar sobre os atos das partes. Olha só, quem faz prova da Fundação Carlos Chagas, a Fundação Carlos Chagas ela tem cobrado isso, e tem gente que tem perdido questão por bobeira. É só detalhe. Preste atenção numa coisa. Quando eu falo ato das partes, eu preciso saber quem é parte. Quem são essas partes? As partes, autor, réu, os terceiros, Ministério Público, etc. Quais são os atos das partes? Segundo o Código de Processo Civil, os atos das partes são declarações, cuidado, unilaterais ou bilaterais. Como declaração unilateral ou bilateral, Ridson? Como assim? Gente, se eu vou até o processo e eu entrego um documento, eu estou entregando sozinho, então eu estou praticando um ato de forma o quê? Unilateral. E para fazer um acordo, eu vou fazer um acordo comigo mesmo, ó, Ridson, o que tu acha? Não, pô. O acordo vai ser com a outra parte ou com outras partes. Então, o acordo, eu já estou diante de um ato o quê? Bilateral. Então, enfim, a coisa na cabeça. O ato da parte pode ser tanto unilateral quanto bilateral. Na prova, a FCC já colocou dizendo que é só unilateral, que é só bilateral. Não. Os atos das partes são manifestações, são declarações tanto unilaterais quanto bilaterais, que visam, que fazem o quê? Que fazem a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. Então, o que são atos das partes? Atos das partes são declarações unilaterais ou bilaterais, que produzem o quê? Produzem a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. Para a prova, o que pega mesmo aqui é o unilateral ou bilateral. Quando eu estou falando nessa produção de efeito para constituir, modificar ou extinguir, o código te diz que essa produção de efeitos ela é imediata. E essa é a regra. A regra é que os atos praticados pelas partes, eles tenham efeito imediato. Só que isso é uma regra. E eu tenho exceção. E nessa própria parte do CPC está dizendo, por que vai acontecer? Eu tenho um ato da parte aqui previsto que ele não produz efeito imediato. Existem outros também, mas esse aqui eu quero tocar nesse ponto que está dentro de formas. Que é exatamente a desistência da ação. Regra, os atos das partes produzem efeito imediato. Só que quando você desiste da ação, não há produção de efeitos imediatos. Por quê? Porque quando você desiste da ação, ela só vai produzir efeitos após ela ser homologada judicialmente. Então, preste atenção nisso. Ato da parte. Ato da parte são ações unilaterais ou bilaterais, que visam a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Regra, os atos das partes, eles têm o quê? Eles têm efeito imediato. Eu tenho exceções? Tenho. Quero que você grave a primeira. Qual é a primeira exceção? A desistência da ação. A desistência da ação, ela só vai ter validade quando ela for homologada por sentença, quando ela for homologada judicialmente. Porque enquanto o juiz não homologar, ela não produz o quê? Efeitos. Tranquilo até aí? Agora vejam só. Você que é parte, tu vai entregar documentos, vai entregar petições, vai entregar razões e etc. Ridson, quando eu vou entregar,
eu posso pedir lá que o escrivão ou chefe de secretaria me dê um recibo? Com certeza do mundo. Porque, velho, você entregou o documento, qual é a prova que você tem que entregou? Então, segundo o CPC, a parte pode exigir recibo da entrega do que ele fizer de entrega de documento, de papel, de arrazoado. Pode pedir sim. E finalizando aqui essa parte do ato das partes, segundo o CPC, isso aqui cai bastante. Cuidado, coraçãozinho aqui, tá? Preste atenção. Segundo o CPC, as partes não podem, é vedado que elas façam cotas marginais ou interlineares. Isso que porcaria que é cota marginal? Cota marginal é aquela cota bandida? É aquela cota que tem um armamento específico que vende droga? Não. Cota marginal não é isso. Preste atenção. Todo mundo já fez uma cota marginal, até mesmo eu. O que é essa cota marginal, Ritson? Você escreve um texto. O Vademecum seu, com certeza, deve estar cheio disso. Porque o Vademecum tem aquele texto, né? Aí você está resolvendo uma questão e tu encontra um princípio, uma informação importante. Aí tu vai escrevendo nas beiradinhas do texto, não é? Você vai escrevendo naquelas margens. Aquelas cotas, eu dou o nome de cotas o quê? Marginais? Não pode. Você não pode utilizar. Então o que vai acontecer? O advogado escreveu, digitou tudinho. Ah, eu esqueci. Eu posso colocar pelas... Não pode. É vedado cota marginal, do mesmo jeito que as cotas interlineares. O que são cotas interlineares? São aquelas que ficam entre as linhas. Tu escreve uma linha, tu escreve outra. Aí o advogado ele chega em casa, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém vendo, e ele insere uma linha no meio. Ah, velho, não pode fazer isso. É vedado você colocar cotas marginais ou interlineares. E se você colocar essas cotas, o juiz vai mandar riscar. Então o processo vai ficar todo rabiscado, Ritson. Na prática, não risca caceta nenhuma, mas para a prova você vai marcar que risca. E além de riscar, o juiz vai aplicar uma multa para a pessoa que pratica esse ato. Essa multa é equivalente à metade do salário mínimo. Então, atos das partes, lembre-se, atos das partes. Atos das partes são declarações unilaterais ou bilaterais, que visam CME. Elas visam a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Como é que é a eficácia dos atos das partes? Regra, a eficácia ela é o quê? É imediata. Só que eu te disse uma situação, existem outras, mas eu quero que você grave agora uma. Existe um caso aqui que ela não produz efeito imediato, que é exatamente quando você desiste da ação. Porque a desistência da ação ela só produz efeito depois dela ser homologada judicialmente. Agora eu também falei contigo que quando a parte entrega um documento, seja lá o que for, ela pode pedir recibo. E além disso, as partes não podem fazer cotas. Dois tipos de cotas. Como é que é o nome daquela cota que fica pela beirada da folha? Como é que é? Cota marginal. E aquela que fica entre as linhas, cotas interlineares. Elas não podem. E se você fizer, o juiz vai mandar com a letra R, vai mandar riscar. E vai impor a multa. A multa é de quantos salários mínimos? Meio salário mínimo. Fechou até aí? Então eu já estou sabendo sobre os atos das partes. Agora que eu sei dos atos das partes, vamos falar dos pronunciamentos do juiz. Olha, pronunciamento do juiz é um dos temas mais cobrados daqui. Você tem que gravar. Segundo o Código de Processo Civil, o juiz, ele vai se pronunciar através de uma sentença, decisão interlocutória ou despacho. Existem outras formas do juiz se pronunciar? Existem sim, tá? Só que em provas objetivas eles não vão por esse caminho não. Eles seguem aqui essa regra do CPC. Esse rol não é taxativo, tá? Existem outros pronunciamentos. Só que para o CPC, o juiz ou profere uma sentença, ou ele dá uma decisão interlocutória, ou ele faz um despacho. E na prova você tem que saber quando que é cada um. E ainda tem outra. Quando você vai estudar recursos, é fundamental diferenciar uma decisão interlocutória de uma sentença. Uma decisão interlocutória de um despacho. Porque quando você estudar recursos, você vai ver que contra despacho não cabe recurso. Por que não cabe? Porque despacho não tem conteúdo decisório. E você recorre contra uma decisão. Eu estou te falando que se você quiser recorrer, não cabe recurso contra despacho. Por quê? Porque despacho é um ato meramente administrativo. É só para dar andamento ao processo. Quando o juiz quer decidir
Ou ele profere uma sentença, ou ele faz uma decisão interlocutória. Decisão em despacho está errado. Ritson, mas na vara que eu trabalho, o juiz ele faz uma decisão no despacho. Olha, esquece a prática. Esquece o dia a dia, porque, inclusive, o vício da prática prejudica muito na prova. Porque aqui é uma regra, que é o que vai estar na tua prova objetiva e é o que deveria ser aplicado na prática também. Porque o que o CPC diz? Ele diz que quer decidir, juiz, a decisão ou ela é sentença ou é decisão interlocutória. Porque se for um ato que não é decisório, não é sentença nem decisão interlocutória. É o quê? É despacho. Então eu já diferenciei contigo despacho de sentença e decisão interlocutória. Despacho é um ato que não tem conteúdo decisório. Agora, se eu quiser decidir, ou eu vou ter uma sentença ou uma decisão interlocutória. E vamos diferenciar as duas. Segundo o Código de Processo Civil, salvo as disposições expressas nos procedimentos especiais, porque procedimento especial eu posso ter nomenclaturas diferentes, desde que esteja de forma expressa. Porque se não houver disposição expressa, eu uso isso daqui. Então, salvo nos procedimentos especiais, o que vai acontecer? Sentença é o fim da fase cognitiva, é o fim da fase de conhecimento, ou então a decisão do juiz que extingue, acaba com a fase de execução no procedimento comum. Por que procedimento comum, Ritson? Que era mais ou menos o seguinte antigamente. Eu estou aqui, eu sou autor. Imagina que você é a sentença, imagina que você é a decisão final do processo. E o meu objetivo é chegar até você. Para eu chegar até você, eu tinha diversos caminhos, diversos ritos. Eu tinha um rito ordinário, eu tinha um rito sumário. O CPC acabou com essa galinhagem. Hoje eu tenho um caminho só, que é o rito comum. É o procedimento comum. Então, aquele procedimento sumário que tinha antes não tem mais. Agora é o procedimento comum. Só que além do procedimento comum, que é uma regra, eu tenho procedimentos especiais, que estão previstos, a maioria deles também, no Código de Processo Civil. Então, o que vai acontecer? Quando é procedimento comum, porque procedimento especial eu já te disse, eu posso ter disposição expressa em contrário. Quando é procedimento comum, o que é sentença? É a decisão do juiz, que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução. É sentença a decisão do juiz, que está lá no artigo 485 ou 487 do CPC, que eu vou estudar contigo mais à frente e vou trazer um macetinho top que você nunca vai errar, extinção com mérito e sem mérito. Mas deixa isso mais lá para frente. Por hora eu quero que você grave o seguinte. Sentença, põe fim à fase cognitiva ou põe fim à fase de execução. Isso não entendi porra nenhuma. O que é fase cognitiva? O que é fase de execução? Olha só. Eu procurei colocar aqui uma linha que seria mais ou menos um trâmite processual. Nós sabemos que juiz nenhum vai na sua casa perguntar como é que está a tua vida para saber se você quer entrar com uma ação. Não, o juiz não age de ofício. É você que tem que provocar a jurisdição, porque a jurisdição é inerte. E como é que eu provoco a jurisdição? Exercendo o direito de ação. Tu entra com uma ação na justiça, só que essa ação tem que estar materializada num documento. E o nome desse documento é petição inicial. Petição inicial, pedido inicial, é quando você dá início ao processo. Nós vamos falar dela mais à frente. Sobre essa petição inicial, ela inicia o processo. Aí eu tenho uma petição inicial. Aí em seguida vai ser marcada uma audiência de conciliação ou mediação que pode ocorrer ou não. Aí eu tenho contestação. Se o réu não contestar, pode gerar revelia. Audiência, fase de provas e vai. Até que o juiz ele vai dar uma decisão encerrando essa fase de conhecimento. O nome da decisão do juiz que encerra essa fase de conhecimento é o quê? Sentença. O que é sentença? Quando ele põe fim a uma fase, quando ele põe fim à fase de conhecimento, ou quando ele põe fim à fase de execução. Porque quando ele der essa sentença, ele vai chegar para o réu e falar bem assim, olha réu, te condeno em 10 mil reais. Réu, você tem que pagar 20 mil reais. E mesmo que o autor perca, vai ter que ter pagamento de custas e etc. E vai ser estabelecido um prazo para você pagar o que é devido. Ritson, e se eu não pagar? Se você não pagar, eu vou fazer você pagar à força. Eu vou penhorar bens, eu vou mandar para leilão, eu vou executar o que está nessa sentença. E aí inicia uma outra fase do processo, porque o processo ele é um só. Ele é dividido em fase de conhecimento e fase de execução. A decisão do juiz que põe fim à fase de conhecimento, eu dou o nome de quê? Sentença.
O nome da decisão do juiz que põe fim à fase de execução dá o nome de quê? Sentença. E como é que dá o nome das decisões do juiz que não põe fim à fase de conhecimento nem de execução? Essas decisões que são tomadas no curso do processo, decisões interlocutórias. Então você já sabe o que é uma sentença, você sabe o que é uma decisão interlocutória e você sabe o que é um despacho, porque despacho não é decisão. Se o juiz praticar um ato aqui, de mero andamento do processo, um ato meramente administrativo, que não tem conteúdo decisório, é o quê? Despacho. Agora, se ele quiser decidir algo, ou é sentença, ou é decisão interlocutória. Olho no olho. O juiz está com um processo, e o juiz ele pega e põe fim à fase de execução. Qual é o nome do ato do juiz? Qual é o nome do pronunciamento do juiz que põe fim à fase de execução? Sentença. Qual é o nome do ato do juiz que não tem conteúdo decisório? Não é decisão, é um ato de mero expediente. É o quê? Despacho. Qual é o nome da decisão do juiz que não põe fim à fase de conhecimento e que não põe fim à fase de execução? Se a decisão não põe fim a uma fase, eu estou diante de uma decisão interlocutória. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Então eu já sei o que é sentença, eu sei o que é decisão interlocutória e eu sei o que é despacho. Despacho não é decisão, são os demais pronunciamentos do juiz que não têm conteúdo do quê? De decisão. Tranquilo até aí? Agora vejam só, o que vai acontecer? O CPC, ele fala dos atos meramente ordinatórios. O que são atos meramente ordinatórios, Ridson? Atos meramente ordinatórios são aqueles que não têm conteúdo de decisão. São apenas para dar andamento ao processo, ordenar o processo. Então, ato meramente ordinatório não tem conteúdo de decisão. Então, um ato meramente ordinatório, eu não preciso de sentença nem de decisão interlocutória. O que o CPC falou? O CPC falou que quando estiver diante de um ato meramente ordinatório, como é o caso da juntada e da vista obrigatória. O que é juntada, Ridson? Juntada é de juntar. Você pega um documento e você junta ao processo. Isso é uma juntada. E vista obrigatória. É porque tem situações que existe disposição expressa, ordem do juiz, disposição legal, seja lá o que for, em que as partes têm que ver o processo. Elas têm que ter acesso ao processo por determinado prazo. Agora, o que vai acontecer? Está definido que a parte tem que ver o processo, que a vista é obrigatória. Ou então a parte vai fazer uma juntada. Você está lá no balcão da vara do TRT. Você está lá no Tribunal Regional Eleitoral. Você está lá no TJ. Você está lá no TRF. Você está lá numa vara federal, numa vara trabalhista. E chega um advogado. O advogado apresenta um documento e te entrega o documento. O que você vai fazer? Está ocorrendo uma juntada de documento. Eu te pergunto. Tu vai chegar lá com o juiz e perguntar, Juju, o advogado veio apresentar um documento. Eu posso juntar o processo? Porra, tu não vai fazer isso, velho. Tu não vai fazer isso, porque depende de decisão do Juju? Não depende. Então o que vai acontecer? Quando eu estou diante de um ato meramente ordinatório, como é a juntada ou vista obrigatória, esse ato independe de despacho do juiz. Não precisa o juiz fazer despacho. O servidor pode praticar de ofício. Você pratica sem pedir autorização do juiz. E se tu pedir, o juiz vai ficar puto contigo, pô. Não faz isso não. Tu já imaginou todo documento apresentado ter que ir com o juiz? Juiz, documento, juiz, documento, juiz, documento. Não, pô. Quando é um ato meramente ordinatório, independe de despacho, o servidor pode praticar de ofício. Óbvio que o servidor pratica e o juiz pode revisar. O juiz vai revisar, mas somente quando for necessário. Não é sempre. Cuidado, apenas quando for necessário. Quero te chamar a atenção para o seguinte. Eu também ministro aula de direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, direito previdenciário e assim sucessivamente. E eu gosto muito de intercalar as matérias. Então, quando eu estou ministrando direito processual do trabalho, eu sempre faço aqui, eu sempre faço um feedback aqui no processo civil. Porque na prova eles confundem que o processo do trabalho é de um jeito e o processo civil é do outro. Eu vou fazer um intercâmbio contigo agora com direito constitucional. Por quê? Porque lá no artigo 93, inciso 14 da Constituição Federal, está dizendo o seguinte. Lá está dizendo que os atos de administração ou atos de mero expediente, Ritz, o que é ato de administração ou ato de mero expediente? São atos que não têm conteúdo decisório.
Está dizendo que eles podem ser praticados de ofício pelo servidor. Rito, mas não é a mesma coisa? É. É por isso que eu quero que você tome cuidado. Principalmente quando a banca é Fundação Carlos Chagas. Quando a banca é Fundação Carlos Chagas, você tem que observar o seguinte. Ato meramente ordinatório pode ser praticado de ofício pelo servidor? Pode. Precisa de despacho? Não. Ato de administração pode ser praticado de ofício pelo servidor? Pode. Depende de despacho? Não. Ato de mero expediente depende de despacho do juiz? Não, porque pode ser praticado de ofício. Ritsu, me dá o exemplo. Isso é a mesma coisa disso. Só muda o nome. Ato de administração, ato de mero expediente, juntada e vista obrigatória. São os únicos dois exemplos que eles vão te dar em prova. Eles não vão dar outros. Beleza até aí? Então, se ele colocar qualquer uma das três nomenclaturas, está correto. Fechou? Agora que eu sei desse detalhe aqui, vamos falar do acórdão. Ah, Ridson, meus filhos acordam todo dia 8 horas da manhã. Como é que é? Teus filhos acordam? Mas você escreve na redação acordam assim? Se você escreve, está errado. Porque essa parada de acordar aí, do verbo acordar, de que estava dormindo, é com M. Esse acórdão é uma decisão dos tribunais pelo seu órgão colegiado. Imagina um tribunal que é composto por 8 membros. Existem decisões que são tomadas pelo pleno desse tribunal. O que é pleno? É quando tu está na tua plenitude, na tua carga máxima. Então tem decisões que são tomadas por todos os 8 membros. Essa decisão tomada por todos os 8 membros é uma decisão monocrática? Não, é uma decisão tomada por um colegiado. E qual vai ser a decisão, Ridson? Se um membro falar uma coisa e outro membro falar outra, a maioria vence. Então o que vai ser feito? Cada um vai dizer qual é o seu posicionamento. E ao final, eles vão chegar a um acórdão. Então o que é acórdão? Acórdão é a decisão dos tribunais pelos seus órgãos o quê? Colegiados. Isso num tribunal pode ter uma decisão monocrática? Pode sim. Tem decisões uma cabeça, tá? Os relatores, eles podem tomar algumas decisões monocráticas em determinados casos. Mas toma cuidado, relator sozinho. Porque se for em conjunto colegiado, o nome é o quê? É acórdão. Fechou até aí? Outro detalhe importante. Segundo o CPC, sentença, decisão interlocutória, despacho, acórdão, todos esses atos que o juiz pratica, ele tem que colocar a data e tem que colocar a assinatura. E essa assinatura, em todos os graus, ela pode ser realizada de forma eletrônica. Isso já caiu diversas vezes em prova. O juiz pode assinar eletronicamente? Pode. Tanto faz na primeira, segunda, terceira instância, STF, TRF, não interessa. O juiz pode assinar eletronicamente em todos os graus do processo. Então, nos atos que ele vai praticar, ele tem que colocar a data e tem que assinar. E quando o ato é praticado de forma oral? Porque às vezes o juiz está numa audiência e tem um servidor lá digitando tudo. E o juiz quer proferir a sentença em audiência. O juiz pode proferir a sentença em audiência, Ridson? Pode. Mas e aí, Ridson? O juiz vai falar e depois ele vai digitar? Nega, gatinho. Não é assim não que funciona, papai. Quando o juiz praticar um ato de forma oral, quem vai colocar para o papel, quem vai reduzir a termo, é o OS. Ridson, o que é OS? Orelha seca. É porque assim, quando eu era mais novo, né, você ia conhecer o pessoal e o pessoal perguntava assim, qual é a tua profissão? Pô, eu ia falar que era office boy, pô, né? Eu ia falar que era pau mandar, eu sou OS. Eu achava bonito, OS. Orelha seca, pô, é o que eu era, né? Agora eu não sou mais não, estudei pra cacete. Tu é orelha seca? Então estude muito para não ser mais, tá? Agora olha só, quando o juiz pratica um ato de forma oral, o servidor vai documentar, o servidor vai reduzir a termo, vai passar papel. E o que vai acontecer? Ele passa para o papel e submete para o juiz ver se está batendo o que o juiz falou e o que está no papel. Então, o juiz vai pegar esse papel e vai revisar e assinar. Ele pode assinar eletronicamente? Pode. Nós falamos que em todos os graus pode ter assinatura eletrônica. E finalizando aqui, os despachos do juiz, decisões interlocutórias, dispositivo de sentença e ementa de acórdão. Ritz, o que é ementa de acórdão? É um resumo que eles dão dessa decisão do tribunal. É um pequeno resumo que fica lá em cima, tá? Então, o que vai acontecer? Despacho, decisão interlocutória, dispositivo de sentença, ementa de acórdão. Todos esses atos serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico. O Diário da Justiça Eletrônico, DJE. Tudo isso vai ser publicado. Agora, olha só.
Eu conversei contigo aqui, falei para ti sobre os atos das partes, falei contigo sobre o pronunciamento do juiz. Agora olho no olho, vem cá, olho no olho. Os atos das partes, unilateral, bilateral ou os dois? Os dois. Os atos das partes, como regra, produz efeito imediato ou não? Regra, produz. Eu te disse uma exceção, existem outras, mas eu disse uma. Qual é essa uma? Qual a letra D? Desistência da ação. Porque a desistência da ação só produz os efeitos após o quê? Com a letra H? Após ela ser homologada judicialmente. Cotas. Tem duas cotas que não podem. Primeiro, aquelas cotas que ficam assim na beirada da página, são as cotas marginais. E aquelas entrelinhas, cotas interlineares. Se você colocar a cota, se a parte colocar alguma dessas cotas, o juiz vai mandar fazer algo. O juiz vai mandar riscar. E vai aplicar uma multa. Qual é o valor da multa? Metade do salário mínimo. Pronunciamento do juiz. Sentença, decisão interlocutória e despacho. Qual é o nome do ato do juiz? Que põe fim à fase de conhecimento ou à fase de execução? Sentença. Qual é o nome do ato do juiz que não tem conteúdo decisório? É um ato de simples andamento processual. Despacho. Qual é o nome da decisão do juiz que não põe fim a fase nenhuma? É uma decisão, mas ela não acaba com a fase. Decisão interlocutória. Me responde o seguinte: os atos do juiz podem ou devem ser assinados? Devem. Além da assinatura, tem que ter a data. E essa assinatura pode ser de uma forma com a letra E, a assinatura pode ser eletrônica. Eu tenho um ato de mero expediente. Ato de mero expediente é aquele que não tem conteúdo decisório, não é? Pergunto, para praticar ato de mero expediente, o servidor precisa de despacho do juiz? Não, ele pode praticar de ofício. E lembre-se, tem dois exemplos de ato de mero expediente que cai na prova. Primeiro exemplo, juntada. Segundo exemplo, com a letra V, vista obrigatória. Então a gente está encerrando aqui essa parte 3. Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar o tema, falando sobre os atos do escrivão e chefe de secretaria. Sangue no olho, até a posse, pessoal. Pra cima, caveira. Fui!